motivo. Você lembra o motivo que você está aqui hoje? Lembra? Lembra? É para adorar o Senhor Jesus. Essa festa tem um dono. Então, que ele seja o motivo da sua atenção, do seu pensamento, da sua devoção. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus 13, versículo 8. Amém? Está aqui projetado, olha. Olha que lindo. Tem uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Vamos ler todos juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus por isso. Quer dizer que Ele não se arrepende do que Ele fez por nós. Quer dizer que Ele não retirou toda a graça, todo o favor imerecido na nossa vida. Isso é motivo de nós celebrarmos ao Senhor. Nós estamos aqui para isso. Então, que nada roube a sua atenção, que nada roube os seus pensamentos e o seu coração esteja totalmente voltados ao Senhor nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, Tu és o motivo de estarmos aqui, Senhor. Tu és o motivo, Senhor, da nossa alegria, da nossa oração, da nossa devoção. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor é um Deus imutável. Nós estamos aqui, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou todos os dias, a Tua misericórdia, Senhor, esteve sobre nós todas as manhãs. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Fica à vontade entre nós, esse culto é para o Senhor, é para a Tua glória, para o Teu louvor, é para lembrarmos, Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa vida, lembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós te pedimos, fica à vontade entre nós, e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação seja para o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Fala, mano. Fala, mano. Nesse Beleza? vídeo de Superman aí de novo? Ah, cara, eu queria que a gente tivesse um Superman da vida real. Hoje você recorre às notícias e, cara, só decepção. Cara, mas pra isso tem uma solução fácil. Solução? Qual? É simplesmente parar de acompanhar essas notícias. Eu não acompanho e sigo de boa. Ah, mas aí fica fácil. Mas você anda desinformado, você corre perigo de levar golpes, assaltos, sequestros. Eu tô ligado, pô, mas aqui é o Brasil. A gente tá sujeito a isso a qualquer momento. Então, de nada importa. É só chutar o balde e viver a vida tranquilo. É, faz sentido. Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom? Desculpa, eu estava prestando atenção na conversa de vocês, mas talvez vocês não saibam, mas existe sim alguém que é mais poderoso do que o Superman. E ele existe. Mais poderoso que o Superman? Isso é impossível. Ah, até parece. Alguém sem justiça nem saberia. Não, deixa eu contar uma história para vocês. Antes de tudo começar, quando nada existia, Deus, através da sua palavra, fez tudo acontecer. E com ele fez a sua maior obra-prima, o humano. Mas, infelizmente, por causa de uma serpente, por causa da sua maldade, o pecado entrou na humanidade e com ela se corrompeu. Porém, Deus já sabia disso e já fez um plano. O que ele fez? Ele fez a redenção para o ser humano. Nós precisamos entender disso. E aí, Deus, então, ele fez aquilo que precisava. Através de uma mulher, ele trouxe, então, Jesus. E hoje, nós sabemos que, através dele, a humanidade terá a redenção. E um dia, ele virá. Caraca. A paz do Senhor, igreja. Nós vamos louvar o Senhor. Aqui está a equipe Biroc Maroto. Estará louvando ao Senhor, falando a respeito da promessa. Eu gostaria de ler um texto bíblico, Gênesis 3, capítulo 3, versículo de número 15, que diz assim: Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhes ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Antes mesmo do homem pedir socorro, Deus fez uma promessa. Em meio ao caos da queda, Ele anunciou que a descendência da mulher viria
da mesma mulher que haveria de sofrer dor, dela viria o Salvador. Deus não desistiu da humanidade, mas entrou na história por meio dela, através do nascimento de Cristo Jesus. O menino de Belém é a certeza de que a promessa de Deus permanece firme, atravessa gerações e cumpre no tempo certo. Onde o pecado trouxe uma ruptura, Deus trouxe uma promessa de restauração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nesse segundo período, eu quero convidar a ficar de pé. Vamos encerrar o especial de Natal. Não agora, não é encerramento, mas vamos terminar essa segunda parte alegres. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você que pode, você que tem aí até menos de 100 anos, se coloca de pé, se entrega nesse louvor, entrega o melhor e sai daqui renovado. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és.
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. O livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2 diz: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa promessa se cumpriu quando Jesus veio ao mundo. E a maior promessa feita à humanidade é de que Cristo viria, tomaria a forma humana e se tornaria o Salvador do mundo. Essa é a maior e mais preciosa promessa que Deus deixou para nós. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel.
passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aliança tem promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Pastor, igreja, tudo bom? Vocês estão bem? Bom, Você pode se assentar? Então, eu vou ler Gênesis 3,15. Após a queda do homem, Deus declara, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo é conhecido como a primeira promessa messiânica que se encontra na Bíblia. Após a queda de Adão e Eva, depois de se desobedecerem a Deus, Deus lança uma promessa a Adão e Eva, que através do descendente dela virá aquele que pisará na cabeça da serpente. E aquele que Deus faz a promessa é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e que sofreu no madeiro. Amém. Glória a Deus. O grupo Joias de Cristo sauda a igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluias. Quero deixar aqui para a igreja Lucas 2, versículo 10, 11 e 12. Fala assim: mas o anjo lhes disse: não tenhas medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quero deixar aqui para a igreja o versículo 11, que a igreja frisa bastante esse versículo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Este versículo é anunciado pelos anjos aos pastores e celebra o nascimento de Jesus em Belém, identificando-o como o Messias prometido. O Cristo, o Senhor, trazendo grande alegria para todos nós, nasceu o Salvador. Nascimento especial, algo sobrenatural. Como pode ser?
Gostaria de ler Isaías 59, o versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Que tenhamos, né, sempre a nossa confiança na mão poderosa do Senhor para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar constantemente na nossa vida. Que Deus abençoe sua vida nessa noite, né? Nós vamos cantar essa canção, que a igreja possa estar louvando conosco. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, quando estendeu a sua mão para mim. Oh, aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus, aleluia. Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Reta final do ano, né? E hoje a gente está aqui reunido no culto especial de Natal. Eu estou só um pouquinho nervoso. E assim, é um momento que eu fico muito grato, né? A gente relembra tudo que aconteceu ao ano,
todas as bênçãos. E a gente acaba meio que esquecendo assim de ficar grato pela salvação, né? Por tudo que Deus fez, por tudo que Jesus fez na terra por nós. Queria ler um texto que está na Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, segundo capítulo, versículo 5 ao 11, que diz assim, só no retorno que ele está de QAP. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que esse momento seja de meditação, que podemos estar sempre analisando se realmente a gente tem honrado a memória de nosso Senhor Salvador. Jesus nasceu, cresceu e morreu por nós. Deus fez uma promessa e Ele cumpriu. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Espero que todos vocês estejam bem nessa noite. Vamos convidar vocês a estarem de pé nessa noite. Venho convidar vocês a adorar o Rei Jesus nessa noite. Vocês que estão nessa noite aqui, vamos abrir o coração, encerrar essa noite aqui maravilhosa, especial de Natal. Vamos entregar de tudo. Hoje de manhã foi maravilhoso e acreditamos que hoje à noite vai ser mais maravilhoso ainda. Conte com a gente. O plano que Deus escreveu.
oportunidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 diz: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Nós estamos celebrando o Natal nesse culto de hoje. E vamos celebrá-lo de forma propriamente dita, no dia 24 para o dia 25. Mas a obra da salvação, na qual o nascimento de Jesus está incluído, ela está apoiada em 4 pilares ou 4 alicerces, que são a encarnação, quando Jesus se torna homem, e essa data é celebrada no Natal, a sua morte e ressurreição, que nós celebramos por ocasião da Páscoa, e o 4º pilar, que é a sua glorificação ou a sua vinda. Nessa oportunidade, eu gostaria de enfatizar a ressurreição de Jesus. Sem ressurreição, não haverá arrebatamento. Sem ressurreição, não há esperança para a igreja. E que nesse Natal, nós possamos, entendendo a complexa obra da salvação, a qual está apoiada em 4 pilares: encarnação, Natal, morte e ressurreição, Páscoa, e a glorificação, o arrebatamento, que nós não sabemos quando será. Mas nessa noite eu queria focar com vocês, que vocês se lembrassem nesse Natal da ressurreição de Jesus. Foi porque Ele nasceu no Natal, morreu e ressuscitou na Páscoa, que nós temos esperança de um arrebatamento, de uma vida eterna com Ele. Amém? Deus abençoe.
ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Por que estás procurando entre os mortos aquele que vive? Seu túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Cara, que história massa, mano. Eu não sabia que Jesus podia ressuscitar mortos e se auto-ressuscitar. E você achando que o ET de Azúcar era legal. Não, mas ele é legal, só que Jesus é muito melhor. Calma, galera, calma. A verdade é que os criadores do personagem do Superman se inspiraram em Jesus para fazer o personagem. Sério? Sério, mano? Que legal. Caraca, que incrível. A verdade é que o nosso Senhor Jesus, ele é a inspiração de bondade e de heroísmo que nós temos. É, parece que todos os heróis que nós conhecemos foram inspirados dele de certa forma, né? Sim. Mas o importante é que agora Jesus, ele veio
ele foi e aí ele foi fazer morada lá no céu. Mas um dia ele vai voltar para nos buscar. Mas, fica tranquilo. Hoje, o que nós precisamos fazer é pregar o evangelho para todas as pessoas. Mas um dia, com um tempo determinado que só Deus sabe, ele voltará. E aí não terá choro, nem dor, nem ranger de dentes. Vai ser somente a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador. Ele voltará. Glória a Deus. Um, dois, três! Deixa eu falar algo legal aqui. Olha só, a Bíblia tem sentidos figurados e ela vai falar que Jesus virá como ladrão à meia-noite. Por que será que ela falou assim? Porque meia-noite você está dormindo, né? Se você não estiver dormindo, vai ter que orar. Ok? Jesus virá, olha só, à meia-noite. E o interessante é que quando isso acontecer, Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao seu nome. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Mas você está assim tão quietinho, você está como espectador. A volta de Jesus, ela é descrita como um evento físico, visível a todos, e será glorioso. Então que você cante conosco. Vocês viram tanto que meu pastor está bonito hoje? Ele está de verde, assim, uma elegância. Vocês viram? O menino tá. E a pastora então, né? Que assim. E a pastora, ai meu Deus. A pastora disse que ele é bonito. Pastora, nós não vai contrariar a senhora, né? Mas, ok, pastor, a barbinha aí, né, faz a diferença, o look do pastor hoje é verde. Meia-noite. Cante! Vou ficar de pé. Nós somos os juntos agora. Ele reinará. Tem força. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro. Vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama
minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Estão felizes, amém? Glória a Deus. Que festa linda, não é mesmo? Amém. Nós já adoramos ao Senhor, nós já louvamos Ele com lindas canções, em todas as gerações, né? Representadas aqui, crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres. Mas agora o Senhor quer falar ao seu coração através da sua palavra. Você crê nisso? Amém. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, de poder louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigado, Senhor, por nos permitir festejar, ó Senhor, o Teu nascimento. Ó Senhor, mas não um nascimento isolado, um nascimento com um propósito, nós sabemos. Sim, porque o Senhor veio à terra para nos salvar.
E sim, Senhor, e nessa noite nós cantamos Maranata, sim, porque nós queremos nos encontrar contigo. Nessa noite nós queremos dizer, sim, Senhor, que nós ansiamos no dia em que nós encontraremos contigo. E nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor se revele a nós por meio da Tua palavra, que o Senhor fale conosco, renova a nossa mente, transforma as nossas vidas. Senhor, não nos deixe que o cansaço nos vença. Oh, Senhor, não nos deixe ficar distraídos, Senhor, com as coisas que estão acontecendo lá fora, ou até mesmo aqui dentro, mas que nós possamos estar concentrados em Ti agora, Senhor, recebendo de Ti por meio da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 1 primeiro. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, nós vamos ler versículo 1 ao 3. Tá? Hebreus capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Se você não encontrou, você tem a ajuda aqui da nossa projeção, tá? Mas mesmo tendo a projeção, é importante que você sempre carregue a sua Bíblia, tá? E eu diria até que não carregue a Bíblia sozinha, não. Coloca uma caneta, se você não gosta de riscar a Bíblia, coloca um papel para você ir rabiscando, porque quando a gente vai escrevendo, o aprendizado é maior. E nessa noite o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos renovar. Você crê nisso? Amém? Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pode tomar o seu assento. Amém? Glória a Deus. Nessa noite de Natal, eu quero refletir com você sobre a identidade de Jesus. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção, eu queria que você evitasse se movimentar, mas que você estivesse focado agora na palavra do Senhor. Prometo ser o mais breve possível, tá bom? E a ideia de falar sobre a identidade de Jesus é porque é o seguinte: se Ele é o amor das nossas vidas, quem aqui tem Jesus como o amor da sua vida? Amém? Glória a Deus. Se Ele é o amor das nossas vidas, nós precisamos conhecer mais dEle, não é assim? Porque a gente sempre quer saber o que a pessoa que a gente ama gosta, o que ela quer, quais são os seus interesses. Então, como diz o profeta Oséias, conheçamos o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E se você quiser uma sugestão sobre como conhecer o Senhor, a resposta é simples: vai ler a Bíblia. Simples, você vai conhecer Jesus através da Bíblia. Agora, falando especificamente da pessoa de Jesus, nós temos os evangelhos, que vai falar da vida, da obra, do ministério de Jesus aqui na terra. E depois dos evangelhos, a sugestão que eu te dou é a carta aos Hebreus. É uma carta muito profunda, é uma carta muito bem escrita, e ela apresenta muito bem, por exemplo, a relação entre Jesus e o Antigo Testamento. Porque tem gente que acha que Jesus só está no Novo Testamento, Mas a carta aos Hebreus nos mostra, por exemplo, que Jesus está presente no Antigo Testamento. A carta aos Hebreus nos ensina que Jesus está presente em todo o tempo. E a carta aos Hebreus tem como tema a superioridade de Cristo. Na carta fica bem claro que Jesus é superior a tudo e a todos. Ele é incomparável, Ele é único. Por isso, só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Para o mundo, o Natal é só uma data comercial. O negócio deles é vender, é ganhar dinheiro, porque o consumismo está em alta. No Natal, e ainda bate perto aí do 13º, então as pessoas gastam muita grana no Natal. As pessoas no Natal fazem dívida para o ano seguinte. As pessoas comem mais no Natal, não é mesmo? Então, o Natal para o mundo é uma data comercial. Então, para eles,
ter um Papai Noel e uma decoração apresentável, uma decoração cheia de luz, já evoca o que eles chamam o quê? De espírito natalino. Irmãos, mas isso é estranho, sabe por quê? Porque Natal sem Jesus é como fazer uma festa de aniversário e esquecer de chamar o aniversariante. Por quê? Porque se o Natal é para Jesus, se o Natal é sobre Jesus, por que Jesus está ficando de fora de muitos natais? Por que quando nós reunimos, às vezes como família, nós nos lembramos de tanta coisa, nós nos lembramos do Papai Noel, nós nos lembramos do especial do Roberto Carlos, nós nos lembramos daqueles filmes natalinos, que alguns são terríveis, nós lembramos, sei lá, do Macaulay Culkin, do Esqueceram de Mim, mas a gente não lembra de Jesus. Então, nessa noite, nós estamos aqui porque nós lembramos de Jesus. Nós estamos aqui para celebrar o nome de Jesus. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Né? Então, o Natal é uma oportunidade que nós temos de fazer festa para Jesus. Eu não creio que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, etc. Tal, mas eu creio que é importante ter uma data para se lembrar que Jesus nasceu. Que Jesus veio ao mundo, e Jesus veio ao mundo com um propósito: salvar eu e você. Amém? Então, nessa ocasião, eu convido você a refletir sobre quem verdadeiramente é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, para isso, vamos ver aqui os primeiros versículos da carta aos Hebreus. Vamos reler o versículo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus falou de muitas maneiras. Deus fala de muitas maneiras. Eu já repeti essa frase aqui várias vezes, você já deve ter percebido. Então, Deus fala de muitas maneiras. Então, por exemplo, uma das formas, né, o autor dos Hebreus, quando ele fala o seguinte: Deus fala de muitas maneiras, ele começa a nos fazer imaginar sobre as várias maneiras que Deus fala. E a primeira maneira que eu quero citar aqui que Deus fala, né, é aquilo que nós chamamos de revelação natural. Como assim? É a forma de Deus se revelar através da criação. Através da natureza, através do universo. Eu não sei você, mas toda vez que eu vejo a perfeição da natureza, eu vejo tanto que Deus é perfeito. Sabe, você já foi na praia e falou assim: não, velho, isso aqui não tem como ser obra do acaso, isso aqui é obra de Deus. Você já viu aquele pôr do sol maravilhoso e fala assim: isso aqui é coisa de Deus. Sabe, o nascer do sol, o céu estrelado, tudo isso é o quê? É obra de Deus. Muitas pessoas não têm ou não tiveram acesso à Bíblia na sua língua. Muitas pessoas nem mesmo sabem ler. Mas essas pessoas, assim mesmo, podem ver Deus se revelando a elas através da criação. Através do universo, através da natureza. Alguém vê a perfeição da natureza, o funcionamento do universo e chega à reflexão que nada disso poderia funcionar sem alguém por trás disso. Então, chega à conclusão que, Deus existe. Quanto mais nós estudamos a natureza, irmãos, mais nós temos certeza que não tem como as coisas serem obras do acaso. Não tem como ser uma explosão cósmica. Tem que ter alguém por trás disso tudo, e esse alguém é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Em seguida, os textos também podem nos dar a ideia. Fala assim: Deus falou aos pais, mas Deus também pode falar através dos pais. Naquilo que nós entendemos como tradição oral, ou a lei oral, ou os ensinamentos que eram passados de pai para filho. Né? Os judeus, eles sabiam muitas porções da Bíblia. Então você via, por exemplo, os judeus adolescentes reunidos, citando a Bíblia, cantando canções da Bíblia. Né? Naquela época, as escrituras se resumiam na lei, nos profetas, e em alguns outros escritos que hoje a gente chama de livros poéticos, ou livros históricos. Pois bem, os judeus, eles conheciam todas essas coisas que eram passados de pai para filho. Então, a criança, ela era discipulada, ela era ensinada no caminho.
Ela era ensinada através das Escrituras. Deuteronômio 6 vai dizer assim, ó, ensina a criança no caminho. Fala com ela a tempo, fora de tempo. Escreve versículo nos umbrais das casas. Fala na hora do almoço, fala na hora da janta, fala enquanto estiver viajando. Mas inculca os seus filhos. Então, muitas pessoas, elas viam Deus se revelando a elas através dos seus pais. Através do ensino dos seus pais. Então, os judeus facilmente aprendiam histórias de Abraão, de Moisés, de Davi. Por quê? Porque os seus pais compartilhavam. Isso me faz pensar sobre nós pais. Que histórias nós temos contado aos nossos filhos? Será que os nossos filhos têm aprendido de nós sobre quem é Jesus? Será que os nossos filhos têm aprendido de nós sobre quem é Deus, a importância que Deus tem nas nossas vidas e o quanto nós o amamos? Isso deveria ser pensado, concorda comigo? A terceira forma, voltando aqui, as formas de revelação divina, a terceira forma que Deus se revela é através daquilo que nós vamos chamar de revelação direta ou de palavra profética. Isso é, a palavra que era transmitida por meio dos profetas. Você vai ver no Antigo Testamento, o profeta se levanta e diz, assim diz o Senhor. Então, às vezes, ele disse isso num discurso. Alguns discursos tinham até datas especiais. Se você for olhar o livro de Ageu, ele só falava em dia de festa. Pensa num cara esperto. Mas algumas profecias, elas foram registradas, escritas. Então, até hoje nós vemos, por exemplo, profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, que foram deixados escritos e chegaram até nós nos dias de hoje. Então, a fé antes de Jesus vir ao mundo se resumia a 3 coisas. Vamos lá? Revelação natural, educação, como é que é a palavra que eu coloquei aqui? Ó? Educação domiciliar. Hoje a gente tem até um nome para isso, né? Para as pessoas, para as crianças que estudam em casa. Como é que chama? Homeschooling. Então, homeschooling naquela época era com a Bíblia. Tá? Então, qual que eram as formas de Deus revelar? Então, primeiro, através da revelação natural, através do homeschooling judaico, ou através da educação domiciliar, em terceiro lugar, através da palavra profética. Amém? Então Jesus vem e tudo muda. O versículo 2 vai dizer assim, ó, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Antes de Jesus, o conceito palavra de Deus consistia nas Escrituras, naquele que eles tinham como Escrituras, na lei, nas profecias, nas poesias. Mas quando Jesus vem, eles podiam ouvir a palavra de Deus do próprio Deus. Você percebe tanto que isso deve ter sido maravilhoso? Imagina você ouvir o próprio Deus encarnado. Imagina você poder ouvir Jesus. Pois bem, muita gente pôde ouvir e não valorizou isso, porque não entendeu que ele era o Messias, que ele era o Deus que se fez carne. Quando Jesus começa o seu ministério, né, a palavra de Deus agora é proferida pelo próprio Deus. Mas eu preciso dizer que, num primeiro momento, Jesus não era visto por boa parte dos seguidores como o Messias. Alguns que seguiam Jesus eram só curiosos. Já viu quando começa um movimento? Tem muita gente que está ali porque sabe por que está, mas tem muita gente que nem sabe o que está fazendo ali. As multidões que seguiam Jesus, muitos nem sabiam o que estava fazendo ali. Ah, tem muita gente aí indo. Tá fazendo bagunça, está fazendo sucesso. Está todo mundo seguindo, vamos seguir também para ver onde é que isso vai dar. Outros viam Jesus como profeta. E outros só seguiam porque queriam levar alguma vantagem, queriam algum milagre, queriam alguma bênção. Isso parece familiar? A prova disso é que quando Jesus perguntou aos discípulos, quem é que o pessoal está falando aí que eu sou? E aí ele disse, uns diz que é Moisés, outros diz que é Elias, outros diz que é João Batista, ou outro dos profetas. E aí nesse texto, acertadamente, Jesus vai dizer, e quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz, o Senhor é o Cristo. Pedro acertou na mosca, não é mesmo? Contudo, as pessoas, em especial os seguidores de Jesus, eles só deram a crédito que Jesus verdadeiramente era o Senhor e Salvador, que era o Messias, depois da ressurreição. E até mesmo depois da ressurreição teve gente que duvidou, sabia? Você prova disso é Tomé. Não, eu não acredito, não, eu preciso ver as marcas. Aí Jesus diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Está falando de mim e de você, amém? Glória a Deus por isso. Aleluia.
Então quem é esse? Quem é o Filho de Deus que se revelou à humanidade em carne e osso? É o que o texto vai nos dizer a seguir. Então, nessa noite, eu quero te ajudar a aprender aqui 7 atributos de Deus, ou 7 predicados, como o pastor Hernandes diz, 7 características de Deus, né, que você pode usar, por exemplo, na hora da oração, na hora que você for se referir ao Senhor Jesus. Já viu aquele pessoal que faz uma oração bonita? Né? Já viu? Altíssimo Deus, soberano. Né? Esse pessoal lê Bíblia, gente. Ou eles lê Bíblia, ou eles ficam imitando alguém que eles já ouviu orar. Mas, quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a conhecer uns predicados diferentes de Deus. Né? Então, nessa noite, eu quero ensinar 7 para vocês. Amém? Vamos lá? Amém, gente? Vocês estão cansados? Vai ser rapidinho, prometo. Então, primeira coisa que eu queria que você aprendesse é que Jesus é herdeiro. Fala comigo, herdeiro. Então, o versículo 2 vai dizer o seguinte, que ele é herdeiro de todas as coisas. Então, se Jesus é filho de Deus e Deus é dono de todo mundo, dono do universo, Jesus é o quê? Herdeiro. Né? Então, é difícil entender essa ideia, porque nós sabemos que Jesus e o Pai são um. Então, o que é de Deus é do Filho. Mas essa não é uma ideia de um herdeiro. Um herdeiro não é aquele que tem já o patrimônio do Pai, mas talvez não exerce o domínio, aí que se perde. Entretanto, a ideia de herdeiro aqui é referente ao que Jesus herdou após o seu sacrifício na cruz. Ou seja, ele é o cordeiro imolado que ressurge ao terceiro dia como leão. E agora ele está herdando todas as bênçãos espirituais. E Paulo vai dizer no capítulo 2 de Efésios que nós também somos co-herdeiros. Eita glória! Quer dizer que a herança de Jesus é a herança também de nós que cremos em Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro termo, Jesus é o quê? Herdeiro. A segunda coisa, Jesus é, fala comigo, criador. Não, mais uma vez para fixar, fala assim, criador. O versículo 2 vai dizer o seguinte, pelo qual também fez o universo. Sabe, sendo Jesus Deus, ele é também o criador do universo. Hoje de manhã a gente leu João 1:1, que diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele. Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai dizer também que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. No caso, Deus aqui é o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Jesus é também o Criador. O Criador de todas as coisas. Amém? Mas eu acho que disso ninguém tem dúvidas, então nem vou gastar muito tempo provando que Jesus é o Criador. Você já sabe disso, certo? Então vamos para o próximo. Então Jesus é herdeiro, Jesus é Criador. E a terceira atributo que eu quero falar sobre Jesus aqui é que ele é resplendor. Esse é bonito, hein? Resplendor, repete comigo, resplendor. Não, mais uma vez, vá, resplendor. Ó, agora já começa a falar, resplendor da glória de Deus, fica bonito o negócio falado, não é mesmo? Então, a ideia aqui de resplendor, né, a palavra original aqui fala-se de irradiação, de luz, a partir de um corpo luminoso. Complexo, né? Deixa eu explicar. O próprio Jesus vai dizer em João 8:12 que ele é a luz do mundo. Hoje pela manhã nós falamos também que Jesus ilumina toda a humanidade. Sabe, esse termo nos faz lembrar, por exemplo, das experiências que nós vemos de inauguração da casa de Deus no Antigo Testamento. Deixa eu explicar. Moisés construiu a tenda, Êxodo vai falar, capítulo 40, que no dia que Moisés foi inaugurar a tenda, a nuvem parou sobre a tenda e a glória de Deus encheu o templo. Você já ouviu esse texto? Então, Deus se fez presente no templo. Amém? Então, a glória de Deus. Ok. Mais à frente, 450 anos depois, Salomão constrói um templo. Agora não é mais cabaninha, não é mais tendinha, é um templo esplendoroso, cheio de ouro, cheio de riqueza, um negócio top, assim, maravilhoso. E na inauguração do templo, o que acontece? A glória de Deus enche o templo. Ok? Então, vimos aí um processo parecido. Mas aí vem Ageu, no capítulo 2, e fala assim, gente, a gente precisa construir o templo de novo, porque o templo tinha sido destruído pelos babilônios. Mas aí quando ele diz isso, ele fala assim, ó, e a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. E o pessoal sempre está olhando naquilo que vê, fala, não, impossível. A primeira casa era cheia de riqueza, cheia de ouro, cheia de esplendor. Vamos chegar lá, hein?
Mas qual que era o diferencial da segunda casa? João, capítulo 2, vai nos dizer que Jesus está no templo. Então, se no primeiro templo, ou se na tenda, a glória de Deus entrou no templo, no segundo templo, na segunda casa, o próprio Deus encarnado se fez presente. E é por isso que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Por quê? Porque o resplendor da glória de Deus estava presente. Aleluia! A pergunta é, será que o resplendor da glória está presente na minha e na sua vida? Será que nós recebemos o resplendor da glória nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa vida como um todo? Porque é isso que Ele espera de mim e de você. Porque Ele é a luz que ilumina a humanidade. E Ele fez isso por meio do sacrifício na cruz. Amém? Você já aprendeu 3 termos, né? Você ainda lembra quais são? Herdeiro, Criador, resplendor. E o quarto aqui, ele é o maior um pouquinho, gente. Ele vai dizer o seguinte, ó, expressão exata do ser de Deus. Ficou até difícil de dizer agora, né? Mas vocês conseguem, vamos lá, ó, expressão exata do ser de Deus. Vai lá, 1, 2, 3. Amém, já está ótimo, nem vou mandar vocês repetir, vocês já aprenderam, ficou fácil, tá? Então, esse termo pode facilmente ser identificado na palavra de Deus, sabe? O que é a expressão exata do ser de Deus, sabe? Bom, nessas horas a gente tem que usar o que a gente tem aqui, né? Quando as pessoas olham para o Azar, falam assim, ó, é uma expressão bem parecida com o pai, não é isso? Por quê? A mãe não... Por quê? Porque ele é meu filho. Então algumas pessoas falam assim, ele lembra o pai nisso, nisso e naquilo, e vai lembrar a mãe nisso, nisso e naquilo. Ok? Porque é uma mistura, certo? Mas quando falando de Jesus, Jesus está com os discípulos e Filipe um dia fala assim, Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus, que história é essa, gente? Quem vê a mim, vê o Pai. O que Jesus está dizendo? Eu e o Pai é que nemzinho. É a cara de um focinho do outro. Jesus está dizendo o seguinte, ó, eu sou, o que eu sou? A expressão exata do ser do Pai. Aleluia, glória a Deus. Olha que privilégio aqueles homens tiveram. Eles viram a expressão exata do ser de Deus na pessoa do Filho, a saber, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Sabe, e um dia também nós veremos a expressão exata do ser de Deus. Sabe, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, quando nós estivermos, né, quando Ele nos buscar, quando nós estivermos com Ele na glória, nós veremos face a face a expressão exata do ser de Deus na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa do Pai. Amém? Glória a Deus, aleluia. O quinto elemento, aqui está no versículo 3 também, ó. Jesus é também o sustentador do universo. Repita comigo, sustentador. Esse foi mais fácil, né? Então, o que isso quer dizer? Sabe? Isso significa que, sabe, existe uma teoria que se chama deísmo. A gente chama na teologia de a teoria do relojoeiro. É aquele pessoal que crê que Deus criou o mundo e deixou para lá. Fala, tá aí, agora você aí se vira. Que Ele não intervém mais. Acredite, tem pastor que acredita no deísmo, gente. Tem lógico. Ele fala que é pastor, né? A gente nem diz assim que ele é pastor. Pois bem, só que Jesus, Ele segue trabalhando para sustentar a obra que Ele criou. Sabe por que as coisas estão tudo funcionando? Sabe por que o sol amanhece cedinho? Você pode contar que o sol vai estar lá, e à noite, no fim da tarde ele vai se pôr? Porque tem um sustentador do universo. Sabe por que as estrelas continuam no mesmo lugar? A lua, porque tem um sustentador do universo. Sabe por que os dias passam, as estações? Sabe por que a natureza continua linda como está? Porque tem o sustentador do universo. Ah, mas aí você vai ser, mas se tem um sustentador, por que tem umas tragédias naturais? Por que a gente vê aí tsunami? Por que a gente vê terremoto? Por que a gente vê essas coisas acontecendo? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas dessas coisas acontecem para aprendizado. São provação da parte de Deus. Outras dessas coisas podem acontecer por causa do juízo de Deus.
O livro de 1 Samuel, no capítulo 7, vai dizer que Deus trovejou. O que é aquilo? Uma obra de juízo. Apocalipse, no decorrer lá do livro, você vai ver Deus castigando o povo por meio de tragédias naturais. Por quê? Porque Ele é o sustentador do universo. Ele é aquele que faz tudo se manter funcionando. Amém? Glória a Deus. Está vendo tanto que nosso Deus é maravilhoso, irmãos? Eu poderia falar de atributo aqui o resto da noite, mas eu vou só gastar 7. Então, Jesus você ainda lembra tudo que Jesus é? Lembra? Podemos, vamos lá? Primeira coisa que Jesus é? Não, primeira coisa. Hã? Herdeiro. Jesus é herdeiro. A segunda coisa, Jesus é? Criador. A terceira coisa? A quarta coisa? Olha, vocês estão aprendendo mesmo. E a quinta coisa? Amém. Aleluia. E a sexta coisa, Jesus é sumo sacerdote. Sabe, o texto vai dizer o seguinte, o texto não vai dizer dessa forma, vai dizer o seguinte, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então, quem fazia a purificação dos pecados era a pessoa do sumo sacerdote. Uma vez ao ano, ele entrava no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício de expiação dos pecados. Era a forma de purificar os pecados do povo, certo? Você já ouviu isso em algum lugar, não já? Ou é naquela parte da Bíblia que você pula, sabe? Levítico. Então, tá lá que está escrito isso aí. Pois bem, só que Jesus é um sumo sacerdote diferente. Porque o sumo sacerdote sempre entrava com um bicho para oferecer. Mas Jesus é o sumo sacerdote que oferece a si mesmo. Então, o sacrifício que Jesus oferece não é um sacrifício temporário, mas é um sacrifício definitivo. Jesus se ofereceu como cordeiro que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Então, ele é o sumo sacerdote que se oferece a si mesmo. Amém, irmão? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Sabe por quê? Porque entenda que a morte de Jesus não significa fraqueza, a morte de Jesus não significa impotência, muito pelo contrário. Jesus se entregou. Jesus se submeteu ao plano, Jesus se ofereceu, Jesus, sabe, ele foi para a cruz porque fazia parte daquilo que nós cantamos agora, fazia parte do plano perfeito. Ele se entregou por amor, certo? Então, sem ter culpa, porque ele tinha um plano, e o plano consistia em ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Então Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. É o que vai nos dizer lá Filipenses capítulo 2. Mas a sequência do mesmo texto vai nos dar então a última característica de Jesus que eu quero falar nessa noite. Jesus é rei. Aleluia. Glória a Deus. Repete comigo, fala assim, Jesus é rei. Jesus é rei. Aleluia. Então o texto diz, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, em Filipenses capítulo 2, vai dizer que Jesus sofreu uma super humilhação. Jesus foi humilhado ao extremo. Imagina o Deus Todo-Poderoso se submetendo ao escárnio, se submetendo à humilhação pública, se submetendo à sua própria criação, se submetendo a homens maus. Jesus fez tudo isso. Ele se humilhou da mais terrível forma. Mas o texto também diz que depois da super humilhação, Deus veio a super exaltação. Isso é, Deus Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por isso todo joelho deve se dobrar diante dele e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, nós não estamos celebrando a existência, a vida de alguém comum, como muitos pagãos sugerem. Nós estamos celebrando a vida do Rei dos Reis, que veio ao mundo para nos salvar. Estamos celebrando a vida daquele que reina ontem, hoje e sempre.
Então, para terminar, eu queria ler com você Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vamos lá, um texto que a gente leu hoje de manhã. Na abertura dos 2 cultos a gente leu esse texto, Hebreus 13, 8. Que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu gosto da abordagem de N.T. Wright, que ele vai dizer o seguinte, que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela simboliza algo futuro, algo que ainda não aconteceu, que é a entrada de Jesus em Sião, mas não a Sião da terra, a Sião do céu, a nova Jerusalém. Como assim, pastor? Sabe, Jesus pretende levar eu e você para um lugar especial. Esse lugar que a gente chama de céu, esse lugar que a gente chama de glória, esse lugar se chama Jerusalém. Ou melhor, Nova Jerusalém. Essa é a cidade santa. Essa é o lugar, sabe as riquezas, que as pessoas se matam atrás de riqueza hoje? As pessoas, elas gastam saúde, elas perdem amizades, perdem parentes por causa de dinheiro. Então, na Jerusalém celestial, isso não vale de nada. O ouro, as pedras preciosas servem para pisar, serve para fazer parede, serve para nada, ou melhor, servem para coisas que para nós não tem lá tanta serventia ou tanto valor aqui na terra. Sabe, esse lugar é um lugar onde só entra quem reconhece Jesus como Salvador. Só entra na Nova Jerusalém quem reconhece Jesus como herdeiro, como Criador de todas as coisas, como resplendor da glória, como aquele que é a expressão exata do ser de Deus, que é o sustentador do universo, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Rei exaltado. Sabe, você reconhece a majestade e a supremacia de Jesus? Se sim, você está pronto, sim, para ir para um lugar especial. Para ir para um lugar onde não vai ter choro. Para ir para um lugar onde não vai ter trânsito. Para ir para um lugar onde não vai ter cansaço. Para ir para um lugar onde não vai ter enfermidade. Para ir para um lugar onde não vai ter morte. Sabe? Essa é a Nova Jerusalém. Essa é a Jerusalém do céu. Mas só vai para lá quem reconhece Jesus como o único suficiente Salvador. Você já entregou a sua vida a Ele? Se isso não aconteceu, a nossa celebração é vã. Porque o destino já está comprometido. Agora, se você já confessou Jesus como o único suficiente Salvador, o Natal não é uma data qualquer. Mas um dia que nós lembramos que o Rei dos Reis veio ao mundo para nos salvar. Glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar com você nessa noite. Mas antes disso, eu preciso fazer algo importante. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de salvação. E não tem como encerrar esse culto sem falar de salvação. Você já entregou a sua vida a Jesus de verdade? Você já confessou Jesus como o único suficiente Salvador? Se você não fez isso ainda, você tem essa oportunidade de fazer isso agora. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão. Nós queremos conhecer você e nós queremos orar junto com você. Vem cá, meu filho. Vem cá. Vem cá. Aleluia. Glória a Deus. Qual que é o seu nome? Arthur. Amém. Você está entregando a primeira vez, reconciliando. Está entregando. O Arthur está aceitando a Jesus nessa noite, irmãos. Aleluia. Sabe, será que tem mais alguém hoje que quer entregar a vida a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Você? Qual que é o seu nome? Júlia? Ana Júlia? Você também está aceitando Jesus hoje? Ana Júlia também está entregando a vida a Jesus, irmãos. Olha que bênção. Aleluia. Glória a Deus.
Sabe, mas esse convite também está em aberto. Sabe, para você que já entregou a vida a Jesus e quer se reconciliar. Esse convite também é para você. Vocês também? Qual que é o seu nome? Maria Eduarda, Isabela e Kathleen. Olha só, olha que festa linda. Olha. Oi. E seu nome? Jamile. Olha só, irmãos, que colheita maravilhosa. Olha quantas pessoas entregando a vida a Jesus. Aleluia. Oi, Rafaela. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nesse momento está acontecendo uma linda festa no céu. Aqui, ó, Gabriel. Qual que é o seu nome? Rafael. Gabriel, Rafael, a dupla aqui. Caio. E você, Yasmin. Olha que lindo. Sabe, é para isso que nós estamos aqui. É para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Sabe, eu queria convidar então agora você a interceder por essas pessoas. Assim como eu também queria pedir os pastores, os presbíteros para impor as mãos sobre eles aqui, apresentando essas pessoas a Jesus. Eles estão fazendo algo muito lindo, muito importante nessa noite. Eles estão dizendo o seguinte: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus, que Ele é o Criador, Ele é o resplendor, Ele é a expressão exata do Senhor. Eu quero esse Jesus, sabe, que morreu na cruz por minha causa. Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá, você que está aí longe. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, todos esses jovens, todos esses adolescentes diante de Ti nessa noite, te pedindo, Senhor, faz uma obra especial na vida deles, Senhor. Ó Senhor, escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida. Ó Senhor, que eles possam sim, Senhor, entregar a vida verdadeiramente a Ti. Que eles possam sim, Senhor, entender o que é Te servir. Que eles possam sim, Senhor, ter encontros diários contigo. Ó Senhor, nós queremos apresentar os Teus filhos diante de Ti. Ó Senhor, nós queremos dizer assim, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor os abençoe. Ó Senhor, que o Senhor os proteja, que o Senhor instrua eles no caminho, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Senhor, nós sabemos que o céu está em festa. E nós também queremos festejar com o Senhor nessa noite. Ó Senhor, pela colheita que o Senhor nos dá. Ó Senhor, pela alegria que o Senhor nos dá nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As ruas
morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Sabe, comece a se declarar Jesus. Sabe, comece a dizer que Ele é o amor da sua vida. Comece a dizer o quanto você o ama, o quanto você o quer, o quanto você quer se encontrar com Ele, o quanto você está feliz por estar na presença dEle. Se derrame diante do Senhor nesse momento. Sim, Senhor, nós te amamos. Sim, Senhor, nós queremos levar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós queremos caminhar contigo, Senhor. Nós queremos viver para Ti. Então, Senhor, não nos deixe, Senhor, nos afastar de Ti. Mas que nós possamos estar sempre na Tua presença. Que nós possamos estar sempre perto de Ti, Senhor. Ó, Senhor, nos ajude, Senhor, a viver, Senhor, a Tua palavra. A recebê-lo dia após dia, Senhor. E a aguardar com esperança o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Se assente por um instante. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já estamos quase encerrando. Sabe, mas nós ainda precisamos fazer algo.